Salve corintiano, salve corintiana e aí anti-Corinthians, belezeira? Amigones, vamos aproveitar a segunda data FIFA, onde o Corinthians não entrará em campo nos próximos 11 dias. A data FIFA que começa no dia 5 de outubro e vai até o dia 15 de outubro. E as seleções sul-americanas estarão participando das eliminatórias para a Copa do Mundo. Enquanto isso, vamos contar mais um pouco da história do Coringão. E vamos partir do princípio, lá da fundação, lá em 1910, quando o pintor de parede Antônio Pereira, que chegou de Portugal e era um autodidata com muita sabedoria, adorava numerologia, o cabalismo, um homem de origem simples, porém com ideias incríveis. E aquele jovem que fazia combinações das cores acabou encantando o engenheiro da época renomado, o senhor Ramos de Azevedo, que o contratou para poder pintar os casarões dos donos de cafezais da época. E foi aí que passou a ter acesso ao esporte de elite, que era o esporte bretão, futebol, onde a classe operária não tinha acesso. A classe operária ficava no futebol de várzea. E Antônio Pereira teve a brilhante ideia de fundar um time de várzea para poder chegar à liga na época. Um sonho impossível. Como ele tinha amigos que faziam parte dos times de várzea, como Rafael Perrone, Joaquim Ambrosio, Carlos Silva, também o goleiro Anselmo Correia, que gostaram da ideia. Então eles começaram a se reunir, e na primeira reunião, que foi em meados de maio de 1910, haviam cerca de 50 torcedores de um time que ainda nem tinha sido fundado. Reuniões após reuniões, aumentando cada vez mais o número de pessoas que se reuniam para poder discutir sobre aquela novidade, aquele time de várzea que tinha o intuito de poder fazer parte da liga, algo impossível para a época, já que a liga tinha apenas clubes de elite, como Germânia, Palmeiras da Floresta, Paulistano e o Clube Mackenzie. E o Antônio Pereira tinha uma data na cabeça. Ele queria que o clube fosse fundado no dia 1 de 9 de 1910. Por que 1 de 9 de 1910? Porque era a combinação dos números 1 de 9 do ano 10 de 1900. E foi um ano bem tumultuado, já que os jornais da época diziam que o cometa Halley ia bater na Terra. Para se ter ideia, o cometa Halley em 1910 passou tão próximo da Terra que ficou um rastro de uma nuvem cósmica por meses. E então, dentre essas reuniões, as reuniões que começaram em maio, depois passou para junho, julho, agosto e finalmente chegou o dia 1º de setembro de 1910. Uma reunião que tinha cerca de 500 pessoas para poder escolher o nome daquele time. E havia alguns nomes, como o Clube do Operário, Clube Carlos Drummond. E aí Joaquim Ambrosio bradou em alta voz dizendo: por que não colocamos o nome de Corinthians? Houve um grande alvoroço naquele armazém com cerca de 500 pessoas gritando o nome de Corinthians, Corinthians, Corinthians. E ali foi decretado o nome de Corinthians. Com o passar dos anos e a popularidade do time, foi ganhando as manchetes dos jornais, que passou a chamar o time de Corinthians. Lá vem os 11 corintianos, lá vem o time do Corinthians. E assim perpetuou no modo mais popular time do povo, Esporte Clube Corinthians Paulista.